África, tua voz é tão rara, mas está nos quatro cantos do mundo. Conhecimento e ancestralidade são pérolas negras para nos ensinar. Olá, eu sou a Lonita Martinha, integrante da equipe de artistas do projeto Pérolas Negras, Afro-Brasilidades e Usos Públicos da História. O projeto faz parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal do Acre, que tem por objetivo contar a história de personalidades negras que foram apagadas ao longo do tempo. No vídeo de hoje vamos falar de mais uma personalidade do projeto Pérolas Negras, a princesa Otampé Ojaró. Esse roteiro foi escrito pelo pesquisador Kennedy Alves. A princesa Otampé Ojaró nasceu no reino africano Yorubá de Queto. Na aldeia de Arô encontra-se a tumba real do Alaqueto Oué, o segundo rei de Queto. Os Arô tiveram um papel destacado na fundação do reino de Queto há mais de 1000 anos, e alguns dos seus membros, em virtude das turbulências da história, vieram encontrar-se escravizados na Bahia. Nas tradições orais do reino de Queto, é registrado o fato de que os dalmeanos raptaram, na época do reinado do Alaqueto Akibiorro, algumas pessoas de sua família às margens de um rio nas cercanias da capital do reino. Há registros históricos de que os primeiros ataques do exército dalmeano ao reino de Queto deram-se entre 1788 e 1789, em pleno reinado de Akibiorro, que durou de 1780 a 1795. Dentre essas pessoas raptadas estava uma neta de Akibiorro, filha do seu filho Ojeco. O nome Ojaró é conhecido pela contração de Ojá e Arô, citando um prestigioso babalaô daquela linhagem chamado de Fatoquipe Ojaró. O prestígio da linhagem real Arô deve ter prevalecido na construção de uma nova tradição, pois permanece vigente em todas as casas de Queto baianas, nas saudações aos orixás, forças da natureza, como a saudação Okeodé, Okearô. Por vezes apenas Okearô, significando que primeiro sauda-se ao antepassado mítico Odé e em seguida a família que trouxe seu culto para o Brasil, Arô, Okeodé, Okearô. Da tradição oral do terreno de Alaqueto, aqui no Brasil, a princesa Otampé foi sequestrada ainda criança, supostamente com sua irmã, e levada por traficantes com destino ao Brasil. Chegando à Bahia, foram vendidas em um mercado de escravos. Segundo o professor Renato da Silveira, autor do artigo, inicialmente concebido como parte do processo para o tombamento do terreiro do Alaqueto pelo IFAM, os dados disponíveis sugerem que grupo de mulheres e crianças deixaram a cidade quando da aproximação das tropas dalmeanas, possivelmente procurando refúgio na zona montanhosa onde ficam as nascentes do rio Euá, e assim caindo em uma emboscada próxima às suas margens. Em território brasileiro, Princesa Otampé recebeu o nome cristão de Maria do Rosário da Conceição. Compradas no mercado de escravizados aos 9 anos e aforreadas entre 16 e 18 anos por um senhor branco comerciante, enriquecido no contexto do aumento da produção açucareira na Bahia, na virada do século XIX para o século XX. Segundo as tradições orais do Alaqueto, este homem era filho do orixá Oxumaré, a serpente arco-íris. Eis aí uma característica dos saberes da diáspora africana no Brasil: a reinvenção de suas tradições, as continuidades de suas culturas e histórias atravessadas pelas diferenças do novo território. Assim, uma sacralidade que era específica de uma etnia queto, africana, vai se apropriando do novo chão histórico, vai se universalizando e criando as culturas afro-brasileiras. Nas tradições orais do terreiro, este homem branco comerciante passa a ser associado às características dos filhos do orixá Oxumaré,
O retrato de um homem próspero, alto e simpático, que comprou 2 meninas africanas de educação refinada para o serviço doméstico da própria residência de senhor recentemente enriquecido, e certamente para ostentar a própria riqueza. Mas foi considerado um homem de bom caráter pela memória oral, alforriando-as quando se tornaram adultas, passando para a memória do grupo como aliado do Jeje-Nagô da Bahia. O Xumaré, na cultura iorubá, é um orixá não binário, isto é, que não se classifica exclusivamente como masculino ou feminino, e sim transita pelos dois. Para entender melhor este não binarismo de Oxumaré, o filósofo Rafael Haddock Lobo explica em um dos itãs deste orixá. Itãs são o conjunto de mitos e lendas do sistema Nagô iorubá de consultas às divindades. Em um Itã, conta-se que Oxumaré tornou-se possível o amor entre Xangô, orixá da justiça, representado pelas pedras, habitante do alto céu, e Oxum, orixá das águas doces, da beleza, da sedução, do amor, da fertilidade, da diplomacia e da prosperidade. Como unir céu e rio? Oxumaré, Deus movimento, tornou-se ponte desse amor, a princípio impossível. Em seu ser macho, transformou-se em um arco-íris em que as águas doces de Oxum sobem para encontrar seu amado Xangô nas nuvens. Com a subida das águas de Oxum, para que a água da terra não finde e com ela a vida em nosso planeta, Oxumaré transformou-se em seu ser fêmea uma cobra, que ao rastejar pelos solos secos protege o pouco de água doce que resta, até que os raios e ventos da orixá Yansan tragam de volta as águas de Oxum em forma de chuva. Voltando à história da nossa princesa, logo após sua alforria, Otompé voltou à África e casou-se com um Babá Laji Nagô, de Queto, de família consagrada ao orixá Oxalá. Em um período em que os escravizados ansiavam para voltar à sua terra natal e fugir das condições desumanas que eram submetidos no Brasil, Otompé, após o casamento, com coragem, força e uma extrema consciência política, voltou à Bahia, mas não na condição de escravizada, mas de libertadora. Sua intenção não era levar os negros e negras de volta à África, mas sim construir um lar físico, emocional, espiritual e cognitivo pela fundação do Axé, energia vital, dos iorubás africanos no novo território da diáspora, a Bahia. Segundo o historiador Renato da Silveira, Otompé Ajarô estava não só determinada como preparada para ser Ialorixá, título de sacerdotisa do sagrado Queto Nagô, a mãe do terreiro. Os anos passados em Queto, quando retornou à África depois da primeira experiência como escravizada no Brasil, segundo o mesmo historiador, devem ter sido investidos justamente na sua formação. Ela deve ter sido sequestrada já com o princípio de iniciação, que começava aos 7 anos no reino africano de Queto. Babalaje, marido da princesa, no Brasil, adotou o nome de João Porfírio Regis e em seu nome foi arrendado um terreno na antiga estrada do Matuto Grande. Nesse momento, a princesa, que desde os 7 anos de idade estava sendo preparada para assumir o cargo sacerdotal de Ialorixá, funda o terreiro de Alaqueto Ilê Maroiá Laje, em Salvador, dedicado ao Xumaré e ao Oxóssi, como passa a ser chamado o Orixá Odé no Brasil. Um terreiro cuja... eu tô aqui olhando teu dedo. Um terreiro cuja sucessão de liderança obedece à linhagem sanguínea feminina. Casa de culto onde, até hoje, são zelosamente mantidas essas tradições religiosas, mostrando a força desse feminino que veio dos iorubás da África para o Brasil. Segundo a historiadora Marina Vieira de Carvalho, esses outros femininos que vêm de África nos ensinam outras formas de atuação política e de existência. As resistências de mulheres especialistas em criar tecnologias de produção de vida em uma sociedade que historicamente naturaliza diversos tipos de mortes e violências.
uma resistência vivificante daquilo que é negado, inferiorizado pela colonização. Mulheres líderes de suas comunidades e que pela matrigestão recriam aqui no Brasil suas culturas e cosmovisões, como as comunidades de terreiro do Candomblé, Nagô, Queto. Após séculos de resistência e resistência, o terreiro de Alaqueto foi tombado como patrimônio pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, no ano de 2005. Em uma sociedade cristã, colonizada, eurocêntrica, marcada historicamente por preconceitos, discriminação e racismo religioso, onde ódios e medos são direcionados às religiosidades e crenças afro-brasileiras, como a Umbanda e Candomblé, o reconhecimento do terreiro como patrimônio nacional por parte do Estado é uma conquista para a resistência e preservação da cultura afro-brasileira, garantindo e assegurando alguns direitos como documentação, preservação, proteção, promoção, valorização, entre outras coisas. O tombamento dos terreiros de Candomblé pelo IPHAN deu-se após a década de 1980, em um período em que a democracia começa a caminhar pelo país, com intensa movimentação política e a reivindicação histórica dos movimentos negros pelo reconhecimento e valorização da herança africana, que sofreu prejuízos materiais e psicológicos em virtude da colonização racista e patriarcal e do molde de desenvolvimento capitalista. Hoje conhecemos um pouco mais sobre a princesa Otompé Ajarô, uma das matriarcas do Candomblé Queto no Brasil. Sua história relaciona-se com o protagonismo afrodiaspórico, com a luta das populações negras para existir, resistir e afirmar suas ancestralidades africanas nas mitologias iorubá, que não por coincidência resistiu à travessia transatlântica, sendo preservadas e, é claro, transformadas, pois se trata de culturas vivas. Os orixás femininos simbolizam a força, a insubordinação, a política, o poder da maternidade, a sensualidade, o sagrado e a sabedoria. Esse feminino foi preservado e reinventado em território brasileiro, no interior das comunidades tradicionais religiosas, passando a habitar a esfera do sagrado, vinculado à figura das divindades femininas como Oxum, Iansã, Iemanjá e Nanã, assinalando a importância histórica das mulheres negras que, ao exercerem suas matrigestões, essa potência de compreender a maternidade como uma organização sociopolítica, espiritual, comunitária, tendo a matrigestão o poder de ligar passado e futuro, unindo morte e renascimento por uma perspectiva de tempo cíclico com suas continuidades e transformações. Nessa galeria de ancestrais protagonistas da história, apresentamos a princesa Otompé, que traz consigo toda uma forma de existir africana que se reinventa no Brasil, exemplificada na fundação e organização do Axé de Queto e Iorubá, na Bahia. A determinação e coragem da princesa foram fundamentais na formação dos candomblés, uma religião afro-brasileira que cultua divindades ligadas à natureza, criada em pleno período escravista. Hoje em dia, Alaqueto é um dos mais tradicionais terreiros do país e parte de nosso patrimônio histórico-cultural. Vimos como se originou o terreiro de Alaqueto Ilê Maroiá Laje, local que preserva e simboliza o legado deixado por Otompé Ajarô. Agradecemos ao terreiro de Alaqueto a parceria para a construção deste episódio, que foi aprovado pela tradição oral do terreiro. Vimos também um pouco da história de luta e resistência de africanos e afro-brasileiros no Brasil. Resistência amparada na fundação do Axé, força sagrada dos orixás e energia vital para os adeptos das religiões de matrizes africanas. Como um corpo coletivo, os terreiros de Candomblé se formaram por meio de encontros de outras culturas de etnias africanas e ameríndias. Eles preservam saberes e valores civilizatórios de suas terras. Encontraram-se e uniram-se aqui no Brasil
devido ao processo da diáspora africana no mundo moderno. Então, o que acharam de Otompé? Comenta aqui embaixo e queremos saber. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. E por hoje é só. Até a próxima! Gêmea solene memória, choram as histórias que o tempo escondeu. Falam do fundo da terra, o canto que ecoa é um presente meu e seu. Mãe África, tua voz é tão rara, mas está nos quatro cantos do mundo. Conhecimento e ancestralidade são pérolas negras a nos ensinar. Voltando ao passado, indo ao encontro de nossa raiz, escutando ao silenciado, se torna sábio aprendiz. O passado não está distante, os ancestrais estão a narrar. Que ensino contagiante, a história triunfará. Que ensino contagiante, a história triunfará. Que ensino contagiante, a história triunfará.